muita honra que eu vou começar esse nosso evento. E eu gostaria de pedir para compor a mesa, né, estou aqui já ao lado do professor João, mas queria que compusesse a mesa, por favor, as doutoras Dolores, a doutora Cristiane, nós estamos aqui com os professores do Departamento de Direito do Trabalho, o professor Eliana, o professor Davi, o professor Mauad, o professor Gilberto. Os professores que puderem, que quiserem, por favor, não vão ficar aqui. Não, eles não querem participar. Então, olha, nós já falamos que o professor João Leal Amado é professor associado da Faculdade de Direito de Coimbra. Ele possui doutorado em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é vice-presidente da direção do IDET, Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro da direção da Associação dos Estudos Laborais, membro da direção da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Então, eu não vou me alongar muito, mas a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma autarquia municipal, a gente tem uma diferenciação das outras universidades, das outras faculdades. A gente só tem direito aqui, e é uma faculdade uma das poucas faculdades no Brasil que são do município, né, é uma autarquia municipal. Então, assim, é um diferencial, nossos alunos realmente são diferenciados, e eu, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o professor fazer a sua fala sobre reformas trabalhistas do Brasil e de Portugal. Muito obrigada. Muito bom dia. Sim? Não, tá, assim é melhor, assim é melhor. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite para participar nesta sessão, convite que muito me honra, agradecer em particular à professora Erotilde, que teve essa bondade, gentileza de me convidar, aproveitando o facto de eu estar também aqui perto, a algumas dezenas de quilómetros, para participar num evento, num congresso do TRT de Campinas, para poder passar aqui convosco alguns minutos e falar-vos um pouco desta matéria das reformas trabalhistas do Brasil e de Portugal. Com este sentimento, para mim, de muito prazer, muita honra de participar nestes eventos, porque sou, enfim, há muitos anos, um entusiasta da ligação entre Portugal e o Brasil. Tenho muito orgulho de, na minha universidade, que é, como saberão, a mais tradicional, a mais antiga de Portugal e que formou boa parte até das antigas elites brasileiras, temos muito orgulho também de ser, nós costumamos dizer lá em Coimbra, que somos a maior universidade brasileira fora do Brasil, porque a Universidade de Coimbra tem cerca de 25 mil estudantes e desses 25 mil, mais de 2 mil são brasileiros. E, portanto, o sotaque do Brasil nos cursos, na graduação, na pós-graduação, nos mestrados, no doutorado, agora é muito frequente, temos turmas com muitos estudantes brasileiros e esta comunicação, nós irmos aprendendo o que se passa, no meu caso, no direito do trabalho do Brasil, e também temos muitos alunos brasileiros que vão para Portugal ver como é o regime português e europeu em matéria de relações trabalhistas, tem-se acentuado muito nos últimos anos, de maneira que eu, sempre que posso, tenho muito prazer em participar nestas iniciativas e em trocar experiências. E eu confesso que também pelo adiantado da hora, porque me apercebi que com este trânsito infernal de São Paulo, é algo que nunca muda, chegámos aqui um pouco tarde, eu tinha pensado até em nem fazer propriamente a palestra, enfim, então tenho aqui um PowerPoint para apresentar, um data show. Pensei em abreviar um pouco a minha fala e depois haver mais espaço para debate. Mas a professora Erotilde diz que preferiu que eu mantivesse um pouquinho essa estrutura um pouquinho mais longa. Vou tentar não vos cansar muito com essa palestra, para eventualmente ainda termos algum tempo para debater, porque penso que, sobretudo, até o título gira um pouco em torno desse tema,
das reformas nos dois países. Claro que eu não sou um especialista da reforma trabalhista brasileira, mas naturalmente vou acompanhando, até por ser professor num mestrado de muitos estudantes brasileiros que sempre fazem tese, dissertação, um pouco comparada, e o tema da reforma, claro, e os vários institutos da reforma têm sido tratados por esses meus alunos. Mas como há uma inspiração semelhante, diríamos, na reforma brasileira, agora de 2017, que todos conhecem, e também com aquilo que se passou em Portugal de forma mais gradual, mais lenta, mas também as reformas várias do direito do trabalho português que tivemos, obedecem um pouco à mesma lógica. Eu pensei que podia tratar aqui desse tema. Mas vou tentar tratar de forma relativamente rápida para ver se temos então tempo ainda para algum diálogo, que é sempre o que é mais enriquecedor. Eu vou tentar falar, vou fazer essa referência. Eu sei que a língua, aparentemente a nossa língua é a mesma, na verdade, nem sempre é fácil a comunicação entre os portugueses e os brasileiros. Usamos a mesma língua, mas enfim, há várias línguas portuguesas, alguém escreveu isso, não é? E sei que nem sempre é fácil entenderem. Eu, como já tenho alguma experiência de vir aqui no Brasil, não me atrevo a tentar falar o português com sotaque brasileiro, acho que ficaria um pouco ridículo da minha parte, mas tento usar termos que sejam facilmente compreensíveis por todos, porque sei, até por experiência própria enquanto docente em Coimbra, que os estudantes brasileiros, sobretudo os mais jovens, que estão menos familiarizados com o sotaque português, muitas vezes no início têm dificuldade em entender os professores portugueses. A mim dizem-me que não costuma ser difícil, mas vamos ver se eu consigo também falar um pouquinho mais devagar e usando um termo ou outro, talvez um pouco mais o gerúndio, um verbo ou outro, para facilitar mais a compreensão de todos. Muito bem, então, reforma, vamos ver. Pois, eu gostava, se calhar talvez seja melhor estar ali para ver. Funciona, está a funcionar ali. Assim vou vendo. Bom, o tema que acertei com a professora Erundina foi este: reformas trabalhistas em Portugal e no Brasil, e um pouquinho uma ideia para onde é que está a caminhar o direito do trabalho. Como já referi no início, claro que os nossos sistemas são muito diferentes, a experiência de Portugal e do Brasil é muito diferente, mas há alguma semelhança no fundo, digamos, naquilo que anima ou tem animado as reformas trabalhistas em Portugal e no Brasil. E para, então, procurarmos dar uma ideia sintética, vamos voltar atrás àquilo que caracterizou desde o início estas reformas trabalhistas que houve em Portugal, que houve agora no Brasil e que têm marcado as últimas décadas, eu diria, das reformas trabalhistas na Europa e em muitos outros países do mundo. Todas obedecem, podemos chamar-lhes reformas flexibilizantes. Bom, a palavra flexibilização, é preciso modernizar o direito do trabalho no sentido de o flexibilizar, instalou-se, eu diria, à escala universal. Quem conhece, quem tem acompanhado a evolução do direito do trabalho nas últimas décadas, sempre se fala disso. Até é um pouco cansativo para os professores de direito do trabalho, porque estamos sempre falando a crise e o impacto da crise no direito do trabalho e a necessidade de modernizar e a necessidade de flexibilizar. Um pouco este discurso em Portugal começou a implantar-se, sobretudo, e a ganhar força, eu diria, nas últimas décadas já do século XX, mas teve a sua expressão maior já no século XXI, com a aprovação em Portugal
do primeiro Código do Trabalho que existiu em Portugal, foi aprovado em 2003, no ano de 2003, e código esse que foi substituído poucos anos depois pelo atual, o Código de Trabalho de 2009. E em todas essas reformas, a palavra de ordem era um pouco semelhante àquela que vigora aqui no Brasil e que esteve na base da reforma trabalhista de 2017, por aquilo que eu fui lendo sobre essa reforma. Flexibilizar, modernizar no sentido de flexibilizar e, portanto, passar a ter um entendimento diferente da razão de ser, das finalidades até um pouco do direito do trabalho. Mas então, antes deste movimento, o que é que diríamos? Bom, o direito do trabalho constituiu-se, desenvolveu-se, eu diria, sobretudo, durante boa parte do século XX. Se quiséssemos fazer uma síntese, diríamos, talvez, se há alguma afirmação que pode constituir o fundamento normativo para a existência do direito do trabalho, é talvez aquela que está ali em cima. O trabalho não é uma mercadoria, enfim, uma frase célebre, constante de uma declaração célebre da Organização Internacional do Trabalho, a chamada Declaração de Filadélfia, já do ano de 1944. A ideia de tentar fazer com que o trabalho não seja tratado como uma mercadoria, justamente porque se entende que a força de trabalho verdadeiramente não é separável da pessoa do trabalhador. O contrato de trabalho é um contrato em que a pessoa do devedor, do trabalhador, se envolve profundamente, dá origem, isso consta, digamos, dos manuais do direito do trabalho, a uma relação de emprego que é uma relação desigual, uma relação assimétrica, uma relação de poder em que há uma parte, o empregador, que tem um poder de dirigir, controlar, chefiar a prestação da outra, e a outra, o trabalhador, está sujeito aos poderes de autoridade e direção da entidade empregadora. E, normalmente, o trabalhador também, em regra, não digo sempre, mas quase sempre, depende economicamente daquela relação, daquele contrato, dos rendimentos do trabalho que ofere naquela relação de emprego e, portanto, criou-se um direito do trabalho, historicamente, assente um pouco nestes pilares, digamos, um pouco com aquele sinal que ainda hoje, de alguma forma, o anima, mas isso hoje está um pouco em crise. A ideia de que devia existir um ramo do direito autónomo que se separasse do direito civil e que tinha ou tem um pouco na sua base esta ideia de ser um direito de proteção, de tutela do trabalhador dependente, do trabalhador subordinado, um direito, portanto, que não confia nos automatismos do mercado, que desconfia da liberdade contratual, justamente porque sabe que está a regular uma relação, a relação de emprego, que é uma relação de poder, uma relação desigual, e quando a relação é desigual, a liberdade contratual fica sempre comprometida. Daí que tenha surgido, no Brasil como em Portugal, como um pouco por todo o lado, o direito do trabalho, clássico, não é? Muito inspirado na ideia de proteção do trabalhador, até se fala, aqui no Brasil, muito, não é? Que o princípio básico do direito do trabalho é precisamente este princípio, o princípio da proteção do trabalhador, do qual irradiariam todos os outros subprincípios constitutivos deste ramo do direito. Foi um pouco nesta lógica que se foi desenvolvendo o direito do trabalho. Eu diria, no plano europeu, sobretudo, teve a sua fase de ouro mais de grande expansão depois da Segunda Guerra Mundial, século XX, mas diria décadas de 40, 50, 60, os anos de ouro, dizem muitos, do direito do trabalho, portanto, sindicatos fortes, emprego estável, mundo também imprevisível, e a ideia de que devia haver justamente este ramo do direito
criado por normas, constituído por regras imperativas, criadas pelo Estado, ou então desenvolvidas ao nível da contratação coletiva, mas que tinham esse objetivo, bom, não permitir que a lei do mercado imperasse nas relações de emprego, criar limites à liberdade contratual, para evitar justamente que os trabalhadores, pressionados pela necessidade de celebrar contrato para ter emprego e para terem rendimento, aceitassem quaisquer condições de trabalho. Toda a lógica do direito de trabalho, historicamente, foi essa. Bom, normas imperativas, a estabelecer a duração máxima do trabalho, a estabelecer um salário mínimo, enfim, normas de tutela do trabalhador para tentar garantir o trabalho em condições dignas ou decentes. E, portanto, eu diria, o direito do trabalho criou-se muito como, um pouco nesta linha, bom, um direito de caráter social, acima de tudo, um direito que procurava, dizem muitos autores, civilizar, tornar mais civilizada a relação de poder que existe entre a entidade empregadora e o trabalhador. Constituído, repito, por normas imperativas de tutela do trabalhador. Esse foi o direito do trabalho clássico, que começou a entrar em crise e a ser questionado, no plano europeu sobretudo, eu diria nas últimas 2 décadas, talvez no último quartel do século XX, quando começou justamente a surgir e a difundir-se e a ganhar cada vez mais força um discurso muito crítico em relação a esse direito do trabalho clássico ou tradicional. Esse discurso crítico justamente começou a acusar o direito do trabalho, as normas trabalhistas, as tais normas imperativas, de acabarem por produzir efeitos perniciosos, perversos a nível económico, isto é, a ideia de que o direito do trabalho se teria tornado um direito demasiado rígido, constituído por normas demasiado rígidas, que embaraçavam a gestão empresarial, que, portanto, causava problemas até na capacidade de adaptação das empresas à mudança das circunstâncias da vida da economia. E, portanto, em última análise, o direito do trabalho foi colocado por muitos, ainda hoje é, e acho que aqui na reforma trabalhista também assistimos a esse discurso, um pouco, nós dizemos, no banco dos réus, foi acusado de ser o culpado, designadamente, entre outros estigmas, digamos, ser o culpado, ou um dos grandes culpados, inclusive, é do desemprego. Bom, seria porque as normas trabalhistas se tinham revelado demasiado rígidas, que as empresas não podiam, digamos, adequar-se devidamente às novas circunstâncias do mercado, no mundo, num século, enfim, no mundo que começou a mudar, a globalizar-se, a sofrer o impacto das novas tecnologias, etc. E o direito do trabalho, que visava salvaguardar a condição dos trabalhadores, na lógica deste discurso, teria acabado por ter um efeito perverso, porque, no fundo, seria um dos grandes responsáveis pela expansão do desemprego e, portanto, teria acabado por transformar aqueles que pretendia proteger quase que em vítimas do próprio e do direito do trabalho. Ao tal efeito boomerang, digamos, as normas trabalhistas, supostamente para protegerem o trabalhador, acabavam por ter um efeito contrário e acabavam por criar desemprego, por dificultar a vida às empresas, sobretudo no plano económico. E então diríamos que nesses últimos anos, claramente na Europa, claramente em Portugal, do século XX, a solução que muitos reclamaram, considerando que o direito do trabalho tinha entrado em crise, que era o responsável por muitas dificuldades económicas que se viviam no país, que era o responsável por taxas de desemprego eventualmente elevadas, etc., a solução que foi dada, e eu diria em Portugal e quase que à escala global, foi um pouco a de, diz-se, flexibilizar o direito do trabalho. A palavra flexibilidade foi introduzida no léxico dos trabalhistas há muitos anos, e, portanto, a ideia seria, bom, o direito do trabalho seria ter-se tornado demasiado rígido, então vamos
resolver o problema flexibilizando esse direito. Isto implicou recentrar, ou, se quiserem, para alguns mais críticos, desestruturar o direito do trabalho clássico, e os pilares em que ele se apoiava começaram um pouco, talvez, a alterar-se. Tenho aqui, claro, isto é tudo uma síntese, mas eu diria, talvez o direito do trabalho atual, aquele novo, o direito do trabalho flexível, passou a centrar-se menos no trabalho e mais na questão do emprego, isto é, em ver as normas trabalhistas como normas que podem ter impactos a nível de criar emprego ou de reduzir o emprego, e esse seria o foco principal de análise. O foco também deixou de centrar-se na tutela da estabilidade do emprego. Fala-se muito hoje na Europa que tem que se centrar mais a tutela na empregabilidade do trabalhador, portanto, o desemprego é inevitável, diz-se, o trabalhador é que deve ter, a nível da formação profissional, das suas qualificações, um elevado grau de empregabilidade para não encarar com dramatismo o desemprego, e, portanto, o direito do trabalho teria que apostar mais na promoção da empregabilidade dos trabalhadores do que na tutela da estabilidade do posto de trabalho, porque isso, diz-se, era algo próprio do século XX, de uma economia que, entretanto, foi ultrapassada nos últimos anos. E, portanto, até podemos dizer um direito do trabalho que antes se centrava mais na pessoa do trabalhador, agora está um pouco empresarializado, centrado na tutela da empresa. Muitas das reformas trabalhistas em Portugal justificam-se por isso. A reforma é necessária para aumentar a competitividade das empresas, para promover a polivalência, para combater as crises. O foco dirige-se mais para a empresa, muitas vezes, do que para o próprio trabalhador. O lado social perde força, o lado económico ganha mais força. O discurso baseado na equidade perde também alguma força e ganha mais força a ideia da eficiência. Bom, as normas trabalhistas têm que se revelar eficientes do ponto de vista do impacto que têm no mercado de trabalho para promoverem o emprego. Portanto, o êxito ou inêxito dessas normas mede-se pelo grau de desemprego que elas eventualmente criam. Claro que isto, repito, estamos a lidar com o direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito altamente ideológico, todos são, e esta crítica, é evidente que é uma crítica muito assente em postulados que nós hoje podemos dizer, assim de forma simplística, um pouco neoliberais, digamos, um certo discurso que se foi tornando hegemónico, de olhar para a sociedade, para as relações de trabalho, para o papel do Estado, que podemos simplificadamente concentrar nessa expressão de neoliberalismo, que, claro, também na Europa ganhou sobretudo força, sobretudo no Reino Unido, quando a senhora Thatcher foi eleita Primeira-Ministra do Reino Unido, e depois com o Presidente aqui dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Digamos, essa dupla também teve muito impacto a nível da concepção das relações trabalhistas e de uma certa hegemonia destas ideias que perdura até hoje e que se manifesta muito, a meu ver, também na reforma trabalhista de 2017. Quem ler a exposição de motivos, o debate que houve, eu li algumas peças, claro, vê que o discurso é um pouco este. A CLT está rigidificada, não permite uma resposta dinâmica das empresas às novas circunstâncias do mercado, há que modernizar, e modernizar significa flexibilizar, e daí muitas das soluções que a reforma trabalhista estabeleceu em muitos institutos. Eu irei dar aqui 2 ou 3 exemplos, mais para depois podermos também trocar opiniões, se houver tempo para isso. Mas isto, enfim, foi um pouco o discurso que foi imperante, de modo que, no início do século XXI, sobretudo a nível de Portugal, mas eu penso que isto é transponível para praticamente todo o mundo, pelo menos o mundo ocidental que nós conhecemos melhor, segundo muitos autores, e eu penso que com razão, criticam ou olham para o direito do trabalho justamente sublinhando que ele foi, de algum modo, colonizado, digamos, por um discurso muito economicista, e o direito do trabalho, direito social, mais baseado em regras de equidade, procurar garantir o trabalho digno, tem sido um pouco visto agora mais como uma concepção instrumental. O direito do trabalho
as normas trabalhistas são normas que servem, sobretudo, para promover o investimento, para criar emprego e, portanto, a palavra-chave é eficiência, produtividade da mão de obra, competitividade das empresas. É isso, ou é sobretudo isso que interessa para este novo direito do trabalho do século XXI, o tal direito do trabalho flexível que muitos reclamam. Claro que a hegemonia dessas ideias, em Portugal como no Brasil, como eu penso que em boa parte do mundo, levou a uma certa erosão dos tais princípios tradicionais que estão na base do direito do trabalho. Desde logo, o princípio da proteção, o tal princípio que diz-se é o princípio fundamental deste ramo do direito, ele tem sido muito questionado, ou muitas das manifestações desse princípio têm sido questionadas em Portugal, eu vou dar o exemplo português, e também agora, claramente, no Brasil, com a reforma trabalhista. Por exemplo, um tema que eu sei que é dos mais discutidos aqui no Brasil, que também foi discutido e continua a ser discutido em Portugal, a quando das reformas trabalhistas, foi justamente aquilo que aqui conhecem pela designação da prevalência do negociado sobre o legislado. Até que ponto é que os sujeitos coletivos, os sindicatos, os representantes das entidades empregadoras e dos trabalhadores podem acordar, celebrar convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, estabelecendo condições de trabalho diferentes das previstas na lei, mas inclusive diferentes para pior. Isto é, podem as convenções coletivas estabelecer regras, direitos inferiores ao patamar que está previsto na lei. Bom, o direito do trabalho tradicional dizia não pode. Não pode porque existem princípios, justamente na linha do princípio da proteção, o direito do trabalho tem um caráter imperativo mínimo de tutela do trabalhador e, portanto, a função da negociação coletiva é, normalmente, ir além desse mínimo, conceder mais regalias, mais direitos aos trabalhadores, não retirar aos trabalhadores direitos que estão consagrados na lei, no Código do Trabalho em Portugal, na CLT, no caso brasileiro. Mas este discurso, como sabem, tem sido muito questionado, justamente porque se diz, não, o tal direito do trabalho flexível deve ter uma nova compreensão sobre as relações entre a lei e a Convenção Coletiva de Trabalho. E deve permitir, pelo menos em algumas situações, deve permitir que a Convenção Coletiva, produto da negociação, diz-se, livre entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, possa afastar direitos ou reduzir direitos que a lei concede aos trabalhadores. Isso, de algum modo, foi feito em Portugal, justamente, tínhamos esse princípio, o chamado princípio do favor laboratórios, tratamento mais favorável aos trabalhadores, muito firme no direito do trabalho do século XX, mas quando o Código do Trabalho Português de 2003 foi aprovado, aprovou uma regra, enfim, em termos de sistema, algo semelhante à que agora foi aprovada na reforma trabalhista brasileira. Isto é, passou a prever-se que em muitas matérias, talvez até na maioria das matérias, o negociado possa prevalecer sobre o legislado, mesmo que estabelecendo condições menos vantajosas para os trabalhadores do que as previstas na lei. E isto muito na linha da tal ideia de flexibilizar o direito do trabalho. Também, se quiserem, em Portugal, claramente, e aqui também já no Brasil, a ideia da estabilidade do emprego, também ainda corolário do princípio da proteção, que aqui no Brasil designam muito por princípio da continuidade da relação de emprego, em Portugal, enfim, ainda vale como princípio, mas tem-se multiplicado, por ação do legislador, modalidades contratuais, de contratos de trabalho, claramente precárias, como o contrato a prazo, o contrato a termo, que em Portugal tem uma expressão quantitativa muitíssimo significativa, mas também contratos como o trabalho temporário, que também existe aqui no Brasil, como o trabalho intermitente, que foi criado pela primeira vez em Portugal pelo Código de 2009 e que é também agora, por aquilo que eu julgo saber,
uma das estrelas da reforma trabalhista aqui no Brasil, embora com um regime, já vamos ver, muito diferente do regime português, mas, digamos, novas modalidades de contrato de trabalho, quase todas pensadas para justamente conceder às empresas maior capacidade de gerir a mão de obra de forma mais flexível, mas também com mais precariedade para os respectivos trabalhadores. Portanto, o tal princípio da continuidade da relação de emprego também tem sido muito questionado, quer em Portugal, quer no Brasil, pelas reformas trabalhistas, porque é um princípio acusado de ser um princípio, enfim, típico do século XX, de um mundo que não existe mais, de um mundo que está ultrapassado e de que no século XXI os princípios teriam que ser outros e teríamos que aceitar o trabalho, digamos, precário, que seria a marca do trabalho neste século XXI. Bom, já dei este exemplo aqui do negociado versus legislado, é uma das matérias mais curiosas, onde se confrontam justamente dois modos de ver o direito do trabalho, talvez totalmente distintos. Isto é, para que servem as convenções coletivas? Repito, a resposta tradicional é: servem para reforçar o estatuto dos trabalhadores. O direito de contratação coletiva é um direito que foi historicamente conquistado e com muita luta e muito sofrimento pelos trabalhadores, para justamente como forma de expandir os seus direitos, o direito de eles negociarem coletivamente as condições de trabalho com as entidades empregadoras. Agora, de algum modo, ele estaria a ser subvertido, porque verdadeiramente a convenção coletiva passaria a ser um instrumento, sobretudo, útil para as empresas, para a entidade empregadora, para, eventualmente, adaptar as condições de trabalho previstas na lei às circunstâncias da empresa, mesmo que à custa dos direitos dos trabalhadores. É uma questão, repito, que é discutida em Portugal e no Brasil. Claro que, juridicamente, não deixa de ser significativo que, se nós lermos as constituições dos dois países, quer em Portugal, quer no Brasil, o direito de contratação coletiva está consagrado nas Constituições e está consagrado como um direito, não é por acaso. O direito de contratação coletiva, claro, implica dois sujeitos. Para nós negociarmos temos que ter um parceiro. Mas quer a Constituição portuguesa, quer a Constituição brasileira, consagram esse direito como um direito fundamental dos trabalhadores, não das entidades empregadoras, justamente com base na tal concepção clássica de que é um direito que serve para promover os interesses do titular, e o titular desse direito são os trabalhadores, não são as entidades empregadoras. Mas agora, repito, por força das novas concepções, vai predominando o discurso de que, bom, a autonomia coletiva deve atuar livremente, inclusive pode servir para retirar ou cancelar direitos que a lei concede aos trabalhadores por via da negociação coletiva. Claro que em Portugal, e julgo que aqui no Brasil também se verifica isso, este discurso torna-se mais discutível no momento em que, um pouco por toda a parte, os sindicatos de trabalhadores estão a passar por uma crise muito séria. E, portanto, dar mais poderes ou mais direitos a uma estrutura enfraquecida também é algo que levanta dúvidas sobre se será uma boa solução ou não. Mas é uma tendência, repito, diria universal, um pouco de promoção da negociação coletiva, vendo na negociação coletiva um meio de adaptar as condições de trabalho e não já um meio de reforçar os direitos dos trabalhadores. Bom, a reforma brasileira, nesse aspecto, em alguns aspectos, claramente, embora eu vos tenha dito, tem a mesma ideia de fundo, flexibilizar, mas, em alguns casos, foi bem mais longe do que a lei portuguesa. Por exemplo, em Portugal, continua a valer a regra de que, por contrato individual, o trabalhador não pode acordar condições contratuais diferentes das previstas na lei, em matéria de tempo de trabalho, de salário, o que seja, porque continua a partir do princípio que o trabalhador, em regra, tem a tal posição de debilidade negocial, é hipossuficiente, digamos assim, e, portanto, não tem condições, ele sozinho, para negociar de igual para igual com a sua entidade empregadora. No Brasil, por aquilo que eu conheço, a reforma foi mais longe, porque fala-se naquela categoria que é muitas vezes designada por trabalhador hipersuficiente, não é? O trabalhador que já tem formação académica e que tenha um salário,
enfim, que me dizem que é relativamente elevado aqui no Brasil, falaram em 11 mil reais, não sei se é mais ou menos isso, que esse já poderia, na ótica, segundo a reforma trabalhista brasileira, já poderia ele sozinho, no seu contrato individual, abdicar e negociar livremente à margem da lei, abdicando de muitas vantagens previstas na lei. Portanto, a redução do caráter imperativo das normas trabalhistas, que é também um pouco um sinal da tal flexibilização, que aqui no Brasil foi levada mais longe, parece-me, do que em Portugal. Depois, outros exemplos, enfim, vou só pegar em 2 ou 3 exemplos para ilustrar. O trabalho intermitente. Bom, não é por acaso, surgiu em Portugal em 2009, no Código Português, surgiu agora na reforma trabalhista em 2017. Claro que, analisando o regime desse trabalho intermitente, também facilmente vemos que há muitas diferenças entre a forma como o Código do Trabalho Português consagrou essa figura e a forma como ela foi consagrada no Brasil. Enfim, eu, por questões de tempo, não vou desenvolver muito. O contrato intermitente é, assim, uma figura um pouco estranha à partida, não é? Porque nós temos a ideia que o contrato de trabalho serve justamente para que alguém preste uma atividade a troco de uma retribuição à entidade empregadora, mas a lei, justamente em homenagem à necessidade de criar mecanismos contratuais flexíveis para a entidade empregadora, em Portugal e no Brasil, passou a prever um contrato que se caracteriza justamente por poder ter longos períodos de inatividade. O trabalhador está empregado, tem um contrato, mas pode não estar a trabalhar, pode estar parado em regime de inatividade durante largos períodos. É uma figura consagrada em Portugal, no Brasil e noutros países europeus, com várias designações, mas, enfim, repito, por vezes também temos que ver o regime é muito diferente em Portugal e no Brasil. Eu diria, o modo como a lei do trabalho portuguesa consagrou o trabalho intermitente ainda é um modo muito rígido, que as empresas acharam muito exigente, porque a lei portuguesa exige, por exemplo, que quem está contratado de forma intermitente trabalhe pelo menos 6 meses durante o ano, tem que trabalhar pelo menos 6 meses e, portanto, receber o seu salário normal durante pelo menos 6 meses ao longo do ano. Quando não está a trabalhar, o trabalhador em Portugal tem direito a receber uma compensação retributiva equivalente a 20% do seu salário normal, porque, embora não esteja a trabalhar, está disponível para responder à chamada da entidade empregadora. Por aquilo que eu vi, nada disso sucede no Brasil, isto é, no Brasil, o trabalho intermitente não tem nenhumas regras de garantia, pelo menos que eu tenha, enfim, pela leitura que fiz da lei, para o trabalhador. E, portanto, o trabalhador pode ter um contrato intermitente e, até no limite, estar o ano inteiro sem executar qualquer atividade. E, quando não executa, também não recebe qualquer salário, parece-me. E, portanto, eu diria, é o cúmulo da flexibilidade do ponto de vista do empregador. Tem um trabalhador contratado, mas que só trabalha quando o empregador quiser, só recebe salário quando o empregador quiser e corre o risco de nunca trabalhar e de não receber qualquer salário, embora, se calhar, para as estatísticas, vai contar como trabalhador que tem um vínculo de emprego e não será um desempregado. Mas, enfim, também aqui a reforma trabalhista brasileira foi bastante mais longe, porque regulou estas matérias de forma muito mais, eu diria, disruptiva do que o que aconteceu em Portugal. Outras, portanto, podendo levar ao tal extremo de termos um contrato de trabalho em que nem há trabalho, nem há salário, portanto, porque o trabalhador pode estar quase sempre, para não dizer sempre, parado, sem prestar a sua atividade. Último exemplo só também de normas que, na ótica portuguesa, causam, em alguns casos, algum espanto. Por exemplo, a norma sobre a dispensa coletiva constante da reforma, porque também eu sei que muitas vezes se diz, bom, a reforma trabalhista inspira-se nas reformas europeias, visa modernizar o direito do trabalho brasileiro, importando para o Brasil soluções constantes dos ordenamentos europeus. Isso pode acontecer em alguns casos, noutros manifestamente não acontece. Por exemplo, na matéria da dispensa coletiva, existem regras a nível do direito da União Europeia, não é de Portugal, é do direito da União Europeia, a exigir precisamente que quando há um
um projeto da entidade empregadora de dispensas em massa, de dispensas coletivas, de despedimentos coletivos, para usar o termo português, é obrigatório, por força não é do direito português, é do direito da União Europeia. Existem diretivas da União Europeia sobre essa matéria, é obrigatório que haja um processo de diálogo, de consultas, de negociação entre a entidade empregadora que pretende despedir e os trabalhadores que irão ser despedidos, e os seus representantes, os sindicatos, etc. O poder, alguém escreveu, legitima-se através do procedimento. Tem que haver respeito pelas pessoas, e o respeito aqui pelas pessoas traduz-se nisso. Bom, nós queremos despedir, vamos falar, vamos informar, vamos negociar, vamos ver se há alternativas, etc, etc. E isso, repito, é uma exigência básica do direito da União Europeia. Curiosamente, aqui, por aquilo que eu julgo saber, no Brasil não havia, até à reforma trabalhista, normas sobre a dispensa coletiva. A jurisprudência brasileira, baseando-se no direito da União Europeia, em parte, criou, acho que houve aqui um caso, sobretudo, muito famoso, não é? O tal caso da Embraer, não é? Que ia despedir 3.000, 4.000 trabalhadores, segundo li. A jurisprudência, até a nível do TST, criou essa regra, a regra de que para a dispensa coletiva ser legítima é necessário negociar, contratar, falar, conversar com os trabalhadores antes de tomar essa medida. Eu diria, era uma leitura muito na linha do que consta das diretivas da União Europeia, aparentemente, mas eu posso não estar a ler bem a norma da reforma, a reforma tem uma norma sobre a dispensa coletiva que dá a entender, parece-me, que nenhum diálogo, nenhuma comunicação, nenhuma negociação será necessária para efeitos de dispensa coletiva, porque justamente aquele artigo que eu ali refiro, que conhecerão melhor do que eu, diz que a dispensa coletiva e a individual não se distinguem e, portanto, a ideia de que bastará à entidade empregadora pagar lá a multa, não é, lá do FGTS, e não há necessidade de qualquer procedimento prévio para a dispensa coletiva. Portanto, eu aqui diria também, só para deixar claro, que nem sempre estas reformas ou essas alterações introduzidas agora por ocasião da reforma trabalhista se basearam no direito da União Europeia. Algumas até são claramente contrárias ao património do direito da União Europeia. Esta sobre dispensa coletiva é claramente um exemplo disso. O que é que eu vos poderia dizer com base na experiência portuguesa e talvez com base na experiência europeia? Apesar de tudo, portanto, eu diria, a evolução do direito do trabalho tem ido um pouco nesta linha de, nos países de forma mais radical, noutros mais suave, mas uma linha de flexibilização e até, se quiserem, de algum retrocesso nos direitos trabalhistas, digamos assim. Em Portugal isso tem sido, de algum modo, compensado pela consagração, que também é própria já do século XXI, nas leis do trabalho, de um conjunto de direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, os chamados direitos de personalidade. Portanto, muitas vezes houve este processo de troca quase. Bom, vamos aceitar um certo retrocesso nos direitos trabalhistas, salário, férias, tempo de trabalho, regime de despedimento, etc. Vamos aceitar aí algum retrocesso em nome da necessidade de flexibilizar, mas vamos compensar isso com uma maior tutela dos direitos não especificamente trabalhistas dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores enquanto pessoas, enquanto cidadãos, o direito à reserva da vida privada, por exemplo, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, bom, direitos que são direitos de qualquer um de nós, sejamos ou não trabalhadores, direitos que estão consagrados no Código Civil, também com certeza brasileiro e na Constituição brasileira, mas que são direitos muitas vezes objeto de muitos problemas no seio da relação de emprego. Eu tenho direito à reserva da minha vida privada, mas o meu empregador tem o direito de controlar o modo como eu desempenho a minha atividade. Significa isso, vou dar só esse exemplo, que a entidade empregadora pode instalar na empresa onde eu trabalho, pode instalar câmaras de videovigilância para registar e gravar tudo aquilo que eu faço e digo ao longo de um dia de trabalho.
Eu sei que estou a trabalhar e que tenho que acatar as ordens e a fiscalização da entidade empregadora. Isso faz parte da noção de contrato de trabalho. Mas uma coisa é a fiscalização feita através do velho superior hierárquico, através do olho humano, do ouvido humano. Outra coisa é dizer, não, eu estou a trabalhar, e estou todo o dia a trabalhar e estou a ser gravado. E tudo aquilo que eu digo, e todos sabemos o que nós dizemos ao longo de 8 horas, coisas privadas, coisas que falamos com o nosso colega que está sentado ao nosso lado, chamadas telefónicas que recebemos, etc. Tudo isso pode ser registado, gravado pela entidade empregadora, ou isso já devassa a privacidade do trabalhador. Ora, nesse campo é que tem havido, claramente no caso do direito português, e eu diria do direito europeu, algum progresso, porque as leis do trabalho passaram a prever regras sobre essas matérias, ou algumas regras, sobre os tais direitos de personalidade. O Código do Trabalho português tem hoje um capítulo, aqueles artigos 14 a 22, a prever regras sobre a utilização do e-mail por parte dos trabalhadores da empresa, sobre a videovigilância, sobre até onde é que o empregador pode submeter o trabalhador a testes de saúde ou a perguntas que tenham a ver com as convicções religiosas ou ideológicas do trabalhador, etc. Enfim, um conjunto de matérias, diz-se, ligadas à tutela dos direitos da pessoa do trabalhador, que aí tem-se verificado algum progresso a nível da evolução do direito de trabalho europeu, porque também se entende que as novas tecnologias têm criado problemas tremendos, justamente na repartição entre o que é privado e o que é público, e têm potenciado enormemente os poderes da entidade empregadora. Temos cada vez mais casos, por exemplo, que antigamente, claro, que não existiam, trabalhadores que são despedidos por afirmações que proferem através das redes sociais. Bom, já tivemos N, e aqui também imagino que haja, não é? O trabalhador que vai para a sua página pessoal do Facebook e critica o empregador. Bom, pode o empregador levar em conta essas afirmações para despedir com justa causa aquele trabalhador? Ou aquilo é da esfera privada do trabalhador e, portanto, é dito fora da empresa, muitas vezes só para os amigos do trabalhador? Pode ser utilizado em tribunal para fundamentar um despedimento. Há problemas que estão aí a nascer, muitos deles decorrentes das novas tecnologias, e aí tem havido algum progresso a nível legislativo, tal como em Portugal, na questão do assédio, também uma manifestação da tutela da pessoa do trabalhador, consagração da noção, o que é o assédio na relação laboral, as suas consequências. Bom, tudo isso também me parece que, nesse ponto, não se vê aqui na reforma trabalhista brasileira, até de algum modo, pelo menos com a visão do jurista estrangeiro, diríamos, vemos um pouco o contrário, porque em termos de dano moral, o que nós vemos aqui na reforma trabalhista brasileira é uma norma que para os portugueses também causa alguma estranheza, que é aquela norma que vem criar, digamos, vem tarifar o dano moral e criar escalões e limites máximos, tudo em nome da necessidade de garantir segurança e previsibilidade para as empresas. Bom, seria um discurso difícil esse de passar em Portugal. O Código de Trabalho português tem muitas remissões para o Código Civil, em matéria, por exemplo, de assédio. O empregador, se assediar o trabalhador, causa danos morais e assedia e terá que indemnizar nos termos gerais de direito. Não há limites quantitativos para o dano, muito menos limites que atendam ao salário que o trabalhador ofere para quantificar o dano moral. Portanto, isto para dizer-vos que a reforma brasileira, a linha ideológica de fundo é semelhante, mas eu penso que foi mais longe, foi uma reforma, se quiserem, mais radical do que, inclusive, aquelas que têm havido na Europa em matéria de desestruturação do velho direito do trabalho. Eu vou caminhar rapidamente para o fim. Diria, que panorama é que resulta disto? Um pouco a ideia de que estamos claramente, aí sim, perante um direito que está talvez em crise de identidade, justamente porque perdeu as suas referências tradicionais. A axiologia própria do direito do trabalho tem sido submetida a uma crítica muito intensa e, enfim, o risco ou a tendência que parece desenhar-se é, e que a reforma trabalhista brasileira é um exemplo, como as reformas trabalhistas em Portugal também foram, embora com níveis diferentes, é a tendência justamente para transitar mais para uma regulação
meramente mercantil das relações de trabalho. Fala-se muito um direito de trabalho amigo do mercado, não é? Market friendly. Sendo certo que o direito do trabalho tradicional se construiu um pouco contra o mercado, ou a desconfiar do livre mercado e da atuação da lei, da mão invisível do Adam Smith. Não é? O direito do trabalho nasceu justamente porque chegou à conclusão que a mão invisível no mercado de trabalho não funcionava, dava maus resultados. Mas nós agora estamos um pouco a voltar a esse tempo de mais espaço para a liberdade contratual, mais espaço para a livre negociação, menos direito imperativo, menos lei, deixemos os sujeitos negociarem mais ou menos livremente. Esse parece ser a tendência atual e, portanto, o risco é esse, é de acabarmos por, enfim, mais do que flexibilizar o direito do trabalho, por acabar por substituir as tais leis do trabalho por meras leis do mercado laboral, guiadas por meras considerações de eficiência e de melhorar o modo de funcionamento do mercado de trabalho. Diria que, a meu ver, repito, não retirem daquilo que disse e fui assim um pouco apressado, nenhuma perspectiva muito passadista. Eu acho que as coisas mudam e o direito do trabalho tem obrigatoriamente que se modernizar. A forma de todos nós vivermos, trabalharmos, comunicarmos, as empresas, tudo hoje, ou quase tudo, é diferente do que existia há umas décadas atrás. Vivemos períodos, enfim, em que, sobretudo com a revolução tecnológica e a globalização, muita coisa mudou e, portanto, não sou adepto de um imobilismo legal. O direito tem que evoluir, tem que se adaptar, tem que se modernizar, isso é obrigatório. Temos desafios enormes agora, vejam toda esta polémica que sei que no Brasil existe e que também já está a surgir em Portugal e um pouco por todo lado, de como é que se encara o trabalho prestado através das plataformas tipo Uber. É trabalho regulado pelo direito do trabalho, são empregados, têm contrato de trabalho, não têm, são autónomos, são empresários porque têm liberdade de trabalhar quando entenderem. Enfim, são desafios novos, o direito do trabalho tem que evoluir, tem que se adaptar. Não sou adepto do imobilismo. Agora, a minha ideia ainda é de que é possível modernizar sem perder os princípios cardeais deste ramo do direito. Porque julgo que, apesar de tudo, no século XXI em que vivemos, continua a ser verdade que enfim, o trabalhador assalariado continua a ser alguém que depende economicamente do seu trabalho, alguém que está numa relação de sujeição para com a entidade empregadora, continua a justificar-se um direito de tutela do trabalhador, que se preocupe com as condições de trabalho e com a salvaguarda do trabalho digno de quem o presta. Tem é que ser, evidentemente, modernizado, mas, digamos, modernização não significa necessariamente flexibilização. Muitas vezes quase confundimos estas duas palavras. A flexibilização, claro que é uma palavra, a flexibilidade é uma palavra com um sentido positivo, mas tem sido também usada e abusada no campo do direito do trabalho. Eu tinha um professor, um velho professor de direito romano lá de Coimbra, que dizia muito isso. As palavras, dizia ele, gastam-se com o uso e prostituem-se com o abuso. E tem havido algum abuso do termo flexibilidade e flexibilização em matéria de direito do trabalho. A tal ponto que muitas vezes, quando nós, ou pelo menos alguns de nós, cultores do direito do trabalho, ouvimos falar que vamos flexibilizar, nós ficamos logo, dizemos em Portugal, de pé atrás, desconfiados, porque muitas vezes flexibilizar significa apenas vamos retirar direitos, vamos diminuir o nível de proteção dos trabalhadores. E, portanto, daí que eu veja, confesso, com alguma preocupação, embora compreenda que, evidentemente, a CLT estava velha e era preciso reformá-la e modernizá-la e adequá-la aos nossos tempos, mas, enfim, vendo algumas normas, alguns institutos previstos na reforma trabalhista brasileira, eu vejo muito da fundamentação que também passou em Portugal, mas confesso que vejo com alguma preocupação, porque fico com a ideia que estamos a substituir o direito do trabalho pelo tal direito do mercado laboral, pouco centrado na pessoa do trabalhador e mais preocupado com as empresas e com o nível do desemprego. Sendo certo que também há as maiores dúvidas de que o direito do trabalho tenha algum relevo em matéria de emprego ou de desemprego. Enfim, o Brasil, portanto, quanto eu julgo saber, há uns anos atrás viveu períodos de quase pleno emprego com uma lei do trabalho supostamente muito antiquada.
Agora tem uma lei mais moderna e, se calhar, tem um desemprego maior. Não quer dizer que seja por causa da lei do trabalho. Provavelmente, a conclusão é que o emprego e o desemprego não dependem muito das leis do trabalho, dependem de outras variáveis e dos ciclos económicos e não tanto das leis do trabalho. Mas esse é, então, enfim, o desafio que se coloca a todos aqueles que gostam do direito do trabalho, e era essa a conclusão que queria deixar aqui, que é não ter um discurso passadista, porque não vamos voltar, nem ninguém quer voltar aos anos 40, ou 50, ou 60 do século passado, não vivemos mais assim, não queremos viver, estamos no século XXI, sobretudo para as camadas mais jovens, mas isso, a meu ver, não significa que o direito do trabalho tenha perdido a sua razão de ser histórica e que se deva, enfim, lançar tudo no lixo com a acusação de que é um direito ultrapassado ou demasiado rígido. Acho que hoje ainda se justifica um direito do trabalho, basicamente como um direito social de tutela do trabalhador, embora tendo que ser essa tutela adequada, modernizada, calibrada para enfrentar os desafios do século XXI. Era isto que tinha para vos dizer. Repito, abreviei um pouco para, se virem que há tempo, poder haver alguma troca de experiências. E, mais uma vez, digo, um prazer estar presente, sobretudo, enfim, aprender também com essa troca de experiências, porque é sempre muito, muito útil. Aquilo que vos fui dizendo aqui, se não estiver bem do sistema brasileiro, digam-me, é aquilo que eu também vou aprendendo também com os alunos brasileiros que tenho em Coimbra e que, repito, quase todos têm estudado a fundo a reforma trabalhista brasileira, procurando compará-la com a reforma portuguesa e com as tendências da alteração do direito de trabalho a nível europeu. Mas, claro, se houver alguma incorreção naquilo que disse em relação ao Brasil, agora nesta fase de debate, se é que vai haver, não sei se há tempo, estarei disponível, obviamente, para a corrigir. Obrigado pela vossa atenção. Gente, não vamos ainda, não. A gente, por favor, só para a gente poder fazer um fechamento e depois a gente vai fazer uma foto, tá? Então, ao final, vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, vai ser interessante. Mas só para a gente poder fazer um fechamento, primeiro, agradecendo muito a palestra do doutor. A gente tem pouco contato com o que acontece na Europa, e esse contato que nós tivemos agora é muito importante para ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo, o que já aconteceu lá, para ver o que pode vir a acontecer aqui. Eu vou passar primeiro a palavra para a professora Eliana, para ela falar algumas palavrinhas, e depois a gente vai entregar os diplomas, etc. Bom, alunas e alunos, professor João Leal, colegas, eu fiquei assim impressionada com a exposição, porque se espera que um professor estrangeiro venha falar do seu direito e que saiba dele, não é? Então isso não é novidade, não é? Ou não deveria ser, mas um professor estrangeiro falar tão bem, de forma tão aprofundada do nosso direito, isso realmente, olha, me impressionou, porque não foi só uma exposição assim, elencando comparações, mas tecendo críticas e reflexões que, infelizmente, muitos dos nossos juristas não estão abertos a tecer. Então, professor, olha, eu gostaria de parabenizar pela sua exposição, realmente fantástica, nos acrescentou muitas reflexões sobre o nosso próprio direito, e dizer também que como é triste ver que os ideólogos da nossa deforma trabalhista, eu não chamo de reforma, eles dizem assim, não, mas em Portugal é assim, não, mas vamos nos espelhar nos países desenvolvidos, porque Espanha, porque é assim. Só que o que foi copiado
foi a parte pior do que existe. A parte boa, não. Né? Então, por exemplo, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente aqui é selvagem. Né? E não é o que o senhor nos expôs lá no Código de Portugal. Então, a gente fica assim, muito triste, não é, de constatar que o que nós temos aqui é assim, a pior solução da que se poderia ter adotado, né? E desconsiderando o trabalho como um direito humano fundamental e considerando o trabalho como mercadoria, sim. É isso que foi feito aqui com essa deforma e será feito na deforma da Previdência. Né? E eu, infelizmente, eu tenho um compromisso ao meio-dia aqui pertinho e eu estou ficando aqui o máximo que eu posso, porque eu não queria ter perdido essa oportunidade de estar aqui com o senhor. Muito obrigada. E quando estiver aqui pelo Brasil, não se esqueça de nós, viu? Entre em contato para que nós possamos recebê-lo novamente, viu? Muito obrigada, professor. Eu só queria saber se algum aluno queria fazer alguma consideração, se a professora Márcia queria fazer alguma consideração. Por favor. Uhum. É verdade, pois nós tivemos há muito poucos dias eleições para o Parlamento Europeu. Enfim, é um mosaico muito diversificado, porque a realidade varia muito de país para país, mas há uma tendência, enfim, não sentida em Portugal ainda, mas sentida em muitos países europeus, de crescimento, digamos, de forças, diríamos, xenófobas, enfim, intolerantes, que evidentemente vão ter algum impacto. Apesar de tudo, enfim, eu não sou muito otimista nessa matéria. Acho que, por exemplo, em Portugal nós não tivemos ainda essa manifestação, mas mais ano, menos ano, as condições culturais estão criadas para que surjam movimentos populistas, enfim, deixem-me dizê-lo, de extrema-direita, agressivos em relação aos estrangeiros, agressivos, enfim, em relação até à democracia, com a ideia de que a democracia é algo que releva pouco, e, portanto, isto dos parlamentos e dos contrapoderes e dos tribunais, que atrapalha mais do que traz vantagem. Um discurso também muito contra a corrupção, infelizmente, porque também há níveis de corrupção elevados, e, portanto, isso acaba por minar também a própria democracia. De todo modo, eu penso que, pelos resultados que saíram, houve um crescimento preocupante dessas forças, mas ainda estão muito longe, ainda são claramente minoritárias a nível europeu. Já têm alguma influência, mas são claramente minoritárias. E as forças que, apesar de tudo, ainda são maiores, são as forças que, de algum modo, têm trazido uma certa flexibilização, embora controlada, do direito laboral europeu. E, portanto, penso que, assim, de imediato, não é de prever grandes modificações por força destas eleições. Agora, a tendência, repito, na Europa é um pouco preocupante em muitos países. Vemos na França, vemos na Inglaterra com o Brexit, na Itália, enfim, países fortes, movimentos, enfim, pouco democráticos, vamos dizer assim, ou com pouco apego pela democracia, a ganharem uma força, para mim, muito preocupante. Mas, por enquanto, ainda não o têm suficiente, mas se nada for feito, a tendência pode ser para que, de eleição para eleição, os patamares subam, e hoje tiveram 15%, e depois terão 20% ou 25%, e podemos chegar a uma situação complicada do ponto de vista político e também com reflexos no direito do trabalho. Mas, para já, eu diria que ainda não é de prever que a nova composição do Parlamento Europeu mude muito o tipo de abordagem. Enfim, a Europa teve força nesse movimento de flexibilização, mas, repito, sempre também com contrabalanços, pois o exemplo da dispensa coletiva é a primeira diretiva da União Europeia em matéria laboral, uma das primeiras, já dos anos 70 do século passado e ratificada já neste século, foi justamente para dizer não, tem que haver regras a regular a dispensa coletiva, a dar direitos de participação. Por isso é que eu também
justamente venho muitas vezes ao Brasil, tenho muitos amigos brasileiros e muitos alunos brasileiros, às vezes fico estupefacto com certas normas, até e permite-me, enfim, como académico, acho que todos nós podemos opinar, mesmo correndo o risco de opinar, porque também os colegas brasileiros opinam e bem em relação à reforma portuguesa, vejo que algumas dessas alterações não têm nada a ver com o direito europeu. São alterações feitas claramente contra a jurisprudência dos tribunais brasileiros do trabalho, não é? E não baseando-se no direito europeu. Outras têm a ver com o direito europeu, mas, por vezes, copiando o pior ou deformando. No trabalho intermitente é um exemplo claro. Eu também, olhando para a regulamentação do trabalho intermitente, diria, provavelmente vai ser uma selva, diria eu. Não sei se é, mas em Portugal não, é muito mais regulado. Também por isso foi pouco utilizado pelas empresas, porque tem garantias para os trabalhadores. Mas, como digo, tem que se ter alguma cautela quando, por um lado, se assimila a modernização, a flexibilização, e, por outro lado, também esse argumento que eu vejo aqui muito esgrimido no Brasil, que estamos apenas a importar para o Brasil soluções europeias, enfim, tem que se ter cuidado, porque o facto de chamar contrato intermitente, depois temos que ir ver, como juristas que somos, o regime, não é? E o regime do trabalho intermitente em Portugal, ou mesmo na Espanha ou na Itália, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com o regime do trabalho intermitente no Brasil. Portanto, é um pouco abusivo dizer que está apenas a importar soluções da Europa, embora seja verdade que o movimento, digamos, geral de neoliberalismo, que de alguma forma anima estas reformas, esse está presente, mas manifestou-se aqui de forma, enfim, se me permitem dizer, muito radical e muito violenta, mais moderada, diria eu, e mais gradual na Europa, e sobretudo no caso português. Mas quanto à eleição, penso que é, enquanto cidadão, preocupante para mim. Na Europa em geral há esse sentimento, mas, apesar de tudo, os piores prognósticos não se confirmaram. E, portanto, sendo claro, para mim é sempre preocupante quando em Espanha, um país vizinho de Portugal, que esteve submetido a uma ditadura de décadas, quando um partido claramente próximo dos ideais da ditadura começa a ganhar expressão, e primeiro e ganha numa comunidade, e ganha, não tem 1%, começa a ter 5%, e começa a ter 10%, e pode ter 15%. Bom, é muito preocupante, e se calhar a tendência vai ser essa. Até em Portugal, onde as eleições europeias não foram marcadas nada por esses fenómenos, pelo contrário. Mas, enfim, para já, penso que não vai ter repercussões no direito laboral. Vamos ver. Eram piores. Claro que não é bom, não é? Vão ganhar, não ganharam, vão ter 30%, só tiveram 20%. Bom, mas 20% é muito, não é? Mas como não tiveram 30%, as pessoas ficaram, ou, enfim, quem não simpatiza com esse momento dirá, bom, não foi tão mau assim. Mas, enfim, há ali um movimento geral, porque são países centrais, Itália, enfim, com governos muito populistas, muito extremistas em alguns casos, e com um discurso muito, enfim, às vezes muito anticorrupção, mas fazendo equivaler a corrupção à democracia, ao Parlamento, às instituições, e isso é complicado, não é? Contra o estrangeiro que nos vem invadir, o outro que é diferente de nós, que tem uma cultura diferente, que nós não queremos cá, que nós queremos deixar a morrer no Mediterrâneo, etc. Essas coisas mais, às vezes, mais animalescas que todos nós, que o ser humano tem, começam a ter manifestação lá na urna. Isso para mim é preocupante. Mas, enfim, como cidadão já, não propriamente como jurista. Gente, eu vou entregar, então, o diploma. Obrigada por vocês que conseguiram ficar mais um pouquinho. Vou entregar o diploma e vamos tirar a foto e vamos embora. Eu gostaria, então, de entregar o diploma.